Aula de arte com o tema Independência do Brasil. Agora, o nosso assunto é a independência do Brasil. O que é independência? Vamos ouvir primeiro a historinha sobre o dia 7 de setembro. O que aconteceu no dia 7 de setembro? Vamos ouvir a história e entender um pouquinho. Logo, logo a gente volta para debater esse acontecimento tão histórico. Boa noite, pessoal! Chegou a hora do programa mais empoeirado da TV. Sou o Rex, seu apresentador cheio de ossos. Hoje é dia de falarmos de outra grande aventura que no seu tempo foi um tremendo de um vai ou racha. Estou falando da independência do Brasil. Fala aí, pai Portugal! Tudo em cima? O quê? Cortar minha mesada? Voltar pra casa? Sai fora! Eu quero ser independente! Há um episódio só sobre mim, opa! Eu, Dom Pedro I, 50% português, 50% brasileiro, 100% rebelde. Independência ou morte! Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho, devo dizer a você, Dom Pedro, que deve esperar até o final do episódio para declarar a independência do Brasil. Além disso, essa história é um pouco mais complicada do que parece. Ned, explica pra gente. Durante as guerras napoleônicas, a família real portuguesa fugiu da Europa e se instalou no Brasil. Quando as guerras acabaram, Dom João VI, rei de Portugal, voltou para casa para não perder o trono. O filho do rei ficou no Brasil, mas havia no velho continente o sentimento de restaurar a antiga ordem política. Enquanto isso, no recém-inaugurado Brasil, que tinha provado o gosto de uma certa autonomia, quase tudo era festa. Em janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. As cortes eram um bando de políticos portugueses nada contentes com os andamentos da colônia recentemente emancipada. Dom Pedro era um rebelde quase sem causa e uma pedra no sapato destes senhores. Ramona, você sabe o que aconteceu? Ai, Pedrinho, nunca teve opinião própria e os amigos dele, os conselheiros, se achavam super modernos, ficavam colocando minhocas na cabeça dele com essas ideias reformistas. E ele foi ficando revoltado, tadinho. Eu falei pra ele, vem pra Europa, Pedrinho, vem, em vez de ficar aí reformando o Brasil. Mas coitado, o Pedrinho sempre foi a ovelha negra da família. Poxa, volta, Pedrinho, volta pra Portugal! Não volto, não volto, não volto, não volto e diga ao povo que fico! Vixe, agora o bicho vai pegar. Esmeralda, como foi que o filho prodígio resolveu ir contra suas raízes? Então, Rex, me falaram que foi tudo ideia dos maçons. José Bonifácio estava dando uns conselhos pro Dom Pedro. Depois do chilique do dia do fico, Dom Pedro surtou legal e desafiou Portugal assinando vários decretos, o que inflamou a ideia da independência do Brasil. Depois ele organizou a marinha de guerra e despachou as tropas portuguesas pro Velho Mundo. O cara não era fraco não. Mas agora, it's time! Chegou a hora do cara a cara com o Marechal! Fala aí, Marechal! Bem-vindos, telespectadores, a mais um cara a cara com o Marechal. Hoje com o ilustre desconhecido do passado, o carteiro de Portugal. Fala aí, carteiro, como foi entregar esta carta para Dom Pedro? Aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Foi muito trabalhoso encontrar Dom Pedro. Procurei ele dias e dias durante sua viagem de Minas Gerais a São Paulo. Mas como bom carteiro, eu nunca desisto de minha missão. E é como eu sempre digo,
Arrebente e estafe quantos cavalos necessários, mas entregue a carta com toda urgência. E eu finalmente encontrei ele lá, às margens do riacho Ipiranga. E o Dom Pedro gostou da carta que recebeu, é? Ele não gostou nada, Marechal. A carta dizia que sua constituinte não valia um ovo e que deveria voltar imediatamente a Portugal. Dom Pedro levantou sua espada e gritou: ou como ficou conhecido, independência ou morte. Que pena que você não ficou famoso, não é? Como assim, Marechal? Como assim? Eu fiquei muito famoso. Eu fiquei tão famoso que me tornei patrono dos Correios do Brasil. Meu nome é Paulo Bregaro. Famoso? Você ficou famoso? Cadê, produção? Quem é que fez essa pauta hoje? Só eu posso ser famoso no meu programa, hein? Tá despedido, eu quero pegar o cara lá e tá despedido. Marechal, onde vai, Marechal? Volta. Tem uma carta pra você, Marechal. Volta. Ramizes, fiquei sabendo que você conhece uma lenda urbana da época. Explica pra gente. Existe uma lenda urbana de que, na verdade, Dom Pedro estava mal no estômago durante a viagem. E o único motivo para ele parar no riacho era porque precisou ir ao banheiro. Ned, e como foi que o Brasil recebeu a notícia de sua independência? Depois da proclamação de Dom Pedro como imperador, o Brasil passou a trabalhar para ser uma monarquia com uma constituição. Ao mesmo tempo, no Nordeste, explodiram movimentos armados pela restauração do poder de Portugal, numa longa guerra que durou anos, envolvendo o Pará, Maranhão e a Bahia. Portugal ainda estava irritado com a independência do Brasil, enquanto a ex-colônia tentava pela força impedir que o território se fragmentasse, como ocorria no resto da América do Sul, literalmente pipocando com países novos. Esmeralda, o que você tem a dizer? Vale lembrar que na época da independência, o Brasil estava tentando imitar os nossos amigos americanos, começando pelo seu modelo econômico, escravagista. Ou seja, esse pessoal era completamente esquizofrênico. Eles falavam de ideais republicanos e liberdade, e depois iam chicotear os seus escravos africanos. Que pena. Agora, para animar um pouquinho, é hora do nosso momento musical, com Vitor Vitrola. Olá, ouvintes. Hoje vamos ouvir um hit da época da escravidão. Se trata de uma luta disfarçada de dança, muito popular nas terras brasileiras. Não era um requebrado como o do Elvis, mas era do balacobaco. Vamos agora gingar o esqueleto lentamente, ouvindo um hit de capoeira. Dessas músicas dançantes. Ned, quem reconheceu a independência do Brasil? Os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal, que ficou de birra, exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer, espontaneamente, a independência da colônia rebelde. Como a grana andava curta, Dom Pedro recorreu a um empréstimo da Inglaterra, interessada em criar novos clientes. A independência só foi reconhecida por Portugal em 1825, com o Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil, por Dom João VI e Pedro I, um negócio de pai para filho. Ai, eu me emocionei tanto vendo a família reunida de novo. Ai, DJ perdoou o Pedrinho perdoou o papai. Ai, eu disse pro Pedrinho, tomou juízo, né, menino? Enquadra logo esse tratado e pendura numa parede bem bonita pra titia. E esquece esse assunto. É, gente, a história acontece e os quadros ficam. Ramona, nosso tempo está acabando. Atenção, velharias, a ampulheta está quase no fim.
todos de volta aos seus lugares. Nos vemos no próximo Passado da Hora! É isso aí, Papai Portugal. Agora eu sou independente. Eu que mando no meu nariz. O quê? Vai cortar minha mesada? Tô nem aí. Pai, espera um pouquinho. O que foi? Seu Brasil, a conta da sua independência. Oi, papaizinho. Alô? Não desliga. E então, meus amores, quando ocorreu a independência do Brasil? Vou te dar um tempinho para pensar. Vou perguntar novamente. Em que ano ocorreu a independência do Brasil? Foi no ano de 1822, no dia 7 de setembro de 1822. Isso mesmo, você prestou bem atenção na historinha, não é? Mas quem foi que declarou a independência do Brasil? Foi o rei de Portugal, Pedro Álvares Cabral. Acertei? Não, né? Pois quem foi? Dom Pedro Isso I. mesmo, parabéns! Dom Pedro I. Eu lembro que na história falou de um rio. Um rio que se localizava lá em São Paulo, mas eu esqueci o nome do rio. Você lembra? Rio do Ipiranga. Isso, Rio do Ipiranga. Foi lá que tudo aconteceu. Foi lá que Dom Pedro gritou: independência ou morte? Ele declarou a independência do Brasil. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o verdadeiro significado da independência do Brasil. Por que que o Brasil é independente? Agora é hora de nossa arte. O que que nós vamos pintar hoje? Nós vamos pintar com muito capricho esta paisagem que representa o que aconteceu às margens do rio Ipiranga, o grito da independência. Agora é a sua vez. Pinte sua arte com muito capricho. Um beijo, meus amores. Fiquem com o Papai do Céu. Tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado, porque segunda-feira, 7 de setembro, é feriado. Mas por que 7 de setembro é feriado mesmo? Nem lembro mais. 7 de setembro é feriado. Por que 7 de setembro é feriado? Como é que eu pude esquecer disso? A gente acabou de estudar tudo isso. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Então, feliz dia 7 de setembro para vocês. Tchau, tchau e até terça-feira. Um beijo. Tchau.